são mencionados no capítulo 17, não é isso? De Atos, que é o capítulo dessa semana, né? Senhor Jesus, então nem sempre a gente pode estar lendo e abrindo, toda vez abrir lá, por conta do tempo, mas os irmãos podem tomar nota dos versículos, e depois como eles faziam, né? Os bereanos faziam assim, eles ouviam, depois eles iam lá, né? Assim que diz, aí eles consultavam. Senhor Jesus, versículo 20, amém? Todos encontraram? Amém. Naquele dia conhecereis, amém. Amém. Senhor Jesus, que coisa tão profunda isso aqui, né? Esse Evangelho de João, na verdade, os escritos de João, né? Até sempre eu falo, quando nós estamos diante desses sinais, os escritos de João, eles têm essa característica, sinais. Pegar o Evangelho, lá no capítulo 2, quando o Senhor fez a transformação daquela água em vinho, naquela festa de casamento, ali não é dito que o Senhor iniciou seus milagres, principiou seus sinais. E aí, no decorrer de todo o Evangelho de João, sempre que acontece algum feito daquele tipo, ou seja, algum milagre, não é chamado milagre, é chamado sinal. Inclusive no finalzinho do Evangelho, quando ele diz muitos outros sinais foram feitos, que não estão registrados nesse livro, que se fossem registrados, os livros que dariam não caberia no mundo inteiro. A mesmos lembram disso, né? Ali fala de sinais. E nós cremos que era preparando João, que era ele, Deus já sabia que era ele que escreveu o Apocalipse. E o Apocalipse é cheio de sinais. Só que são sinais muito intensos, né? Muito intensos, né? Então ele foi sendo preparado por Deus todo o tempo, até chegar lá, já estava bem idoso, já estava bem familiarizado com o que é sinal, que são sinais. No livro de Apocalipse, de nossos pais na fé, nos ajudou, ali em João 1, quando diz, revelação de Jesus Cristo que Deus deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e tal. Mais ou menos assim, não estou lá verificando o texto em si, mas é mais ou menos assim. Esse notificou, na versão restauração, deu a conhecer a João por meio de sinais. Amém? E daí todo o livro de Apocalipse, né? É isso, né? Então aqui também são sinais. É isso que eu quero mostrar. E nós precisamos ver além dos sinais. Em João 2, quando o Senhor fez aquele milagre, né, de transformar a água em vinho, já houve líderes religiosos, que inclusive têm milhares de seguidores, tanto na internet quanto também presencialmente, milhares de seguidores, mas já queimou bem queimada a língua, criticando aquele sinal. Só que ele chamou de milagre, né? Para começar. Mas o Senhor fez um milagre que não beneficiou a ninguém, olha só. Que cegueira, irmãos, que cegueira, que falta de visão espiritual. Então, se nós olharmos para isso aqui, só isso aqui, no exercitar o espírito e a fé, é um ritual também. Como aquela pessoa disse, vai ser sem sentido. Mas se ele visse que aquela transformação da água em vinho, por trás daquele sinal, que era uma água, depois se transformou num vinho, o que é que ele queria ver? Ele queria ver um coxo levantando e andando, ele queria ver um cego de nascença vendo, era isso que ele queria. Mas ali, naquele ato ali do Senhor, transformar aquela água em vinho, por trás daquele sinal, há algo muito mais profundo do que um cego de nascença ver, do que um coxo levantar e andar. Ali por trás daquele sinal da transformação da água em vinho, irmãos. E depois é só, quem quiser aprofundar, só pegar as notas de rodapé da versão restauração e ver o significado daquele ato, ou o estudo vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas alguém queimou a língua bem queimada e criticou, teve a ousadia, a tolice de criticar o próprio Jesus. E quem quiser ver, acho que até um dia desse estava lá. Só pastor critica Jesus Cristo por transformar a água em vinho. Vê a tolice e a monstruosidade daquela pessoa, ter aquela ousadia. Ainda diz assim, eu tenho uma proposta melhor do que essa daí, em relação ao Senhor.
Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, amém. Vamos lá. Então, aqui, quando ele fala naquele dia vós conhecereis. Que dia é esse, hein, Zé Nilson? Que dia o Senhor se referia? Ali, quando o Senhor falou, ele estava ali, com os discípulos, presencialmente. Como se diz, carne e osso, né? Aí ele disse, naquele dia vós conhecereis. Que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que dia era? O primeiro dia da semana, hoje, o dia da ressurreição. Porque até ali o Senhor estava com eles. Mas no mesmo capítulo 14 de João, ele diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o pode conhecer, porque não crê, porque não crê. Mas vós conheceis, amém? Porque ele habita convosco. Ali era com eles, não era neles ainda. Ele fala claramente isso, que ele habita convosco e estará em ou dentro de vós. Isso só seria possível após a ida na morte e a volta em ressurreição. Porque já voltaria como o Espírito e aí poderia entrar. Porque o Espírito é como o ar que respiramos. Então, dessa forma, cada vez que nós invocamos, ó Senhor Jesus, se nós não tivermos ainda tido a experiência de receber o Senhor em nós, ele entra na pessoa, regenera o espírito humano e passa a fazer morada no espírito da pessoa. E a pessoa vai precisar continuar exercitando. Eu lembro que uma vez, né, um dos nossos pais espirituais teve a fé de uma pessoa confrontar ele e dizer assim, mas irmão, mas eu já invoquei e já fui salvo e pronto, agora não precisa mais. Aí ele disse, faça um teste, você tem ar dentro de você, você tem ar, você está cheio de ar, digamos assim, então você feche tudo, feche nariz, feche boca e fique com o ar, e viva só com ele que está lá dentro. Veja se você consegue sobreviver. Aí ele exemplificou que do mesmo jeito que o ar físico, que nós precisamos estar todo o tempo respirando, inspirando, expirando, a respiração normal, para a gente se manter vivo, assim é o Espírito que nós recebemos, esse pneuma, né? Que é o próprio Senhor, o outro Consolador. Amém, irmãos? Então, irmãos, vemos a razão e vemos assim a importância desse dia, a importância dessa celebração. E os irmãos já conhecem, né? Acho que quase sempre que eu falo na mesa do Senhor, eu digo, né? Que a razão porque o Senhor não pediu festa, não pediu nenhuma comemoração quando ele nasceu na manjedoura. Ah, irmão Elias, mas não é importante aquele dia? Foi muito importante. Foi muito importante, importante mesmo. Fazer que nem a Luva Lulu falando com o cachorro. E você é muito importante. Irmãos, muito importante aquele dia do nascimento. Só que, irmãos, o que a gente precisa ver? Eu volto para cá. Volto a dizer, precisamos exercitar e olhar para cá com o espírito exercitado e a fé em ação, para ver. Quando nós fazemos isso que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos comemorando só a morte e a ressurreição, não. Nós estamos comemorando o nascimento lá na manjedoura. Ele nasceu como unigênito na manjedoura. Aqui está incluído, está tudo incluído, irmãos. O Senhor começou um processo lá, iniciou um ciclo que se desenvolveu e fechou-se aqui. Eu falei da economia de Deus. Deus é um ser extremamente econômico, né? Se fosse toda vez comemorar, quando o Senhor nasceu lá na manjedoura, aí comemora. Quando completa 1 mês, 2 meses, aí comemorando todo tempo. Era muita confusão, né? Assim, não seria econômico, não caracterizaria Deus nesse aspecto de ser um ser econômico. Então, ele pegou o fechamento do ciclo e fez um pacote, aí vocês se reúnem e comemoram tudo. Por isso que isso é uma grande festa, né, Ângela? Por isso que é uma grande festa, está tudo incluído. Agora, o que ocorre? Onde é que entra a tolice humana?
pegar e comemorar lá, na abertura do ciclo. Aí o que ocorre? Comemora lá e aí exclui todo o processo. Fica tudo fora. Aí fica só lá o início. Aí lá a gente vai o quê? Comemorar e declara para o mundo e para o universo: eu estou feliz porque só Jesus é filho de Deus. Porque lá eu vou comemorar o nascimento do unigênito. Amém? Não é, irmã Leite? Eu vou comemorar o nascimento do unigênito. Só era ele que era filho de Deus lá. Se tivesse ficado ali, só ele seria filho de Deus. Nós todos continuaríamos como filhos de Adão, no pecado e destinados ao lago eterno de fogo. Amém? Não estou entendendo? Estou conseguindo? Estou conseguindo expressar para os irmãos como é grande esse momento. Por isso, irmão, quanto possível, não devemos perder essa festa. Fazer aqui que nem a irmã Júlia. Os irmãos aqui, acho que a maioria conhece a irmã Júlia. Aquela irmã lá de São Paulo, né? Senhor Jesus, não se deve perder essa festa e nem chegar atrasado, amém? Quanto possível, irmãos, quanto possível. A gente tem que pegar tudo, né? Assim, porque, irmãos, olhe, eu tenho lembrado esses dias, e porque eu laborei muito, uma música em cima de Apocalipse 2, falando a experiência de Éfeso, relatada ali em Apocalipse. Não na carta aos Efésios, carta de Paulo, mas a carta de João aos Efésios. Tem uma carta de Paulo aos Efésios e uma de João. A de João é Apocalipse 2. E lá fala que os Efésios, eles não suportaram os homens maus, que eles suportaram provas por causa do nome do Senhor, e eles permaneceram, e eles testaram e reprovaram os falsos apóstolos, e eles odiavam as obras dos nicolaítas, ou seja, o sistema de clérigos e leigos. Irmãos, isso não aconteceu conosco recentemente, não. Aconteceu literalmente. Mas aí o que o Senhor censurou nos Efésios naquela ocasião? Quem lembra? Ele censurou algo, só um item. Que foi? Amém, Vinícius? O que foi censurado nos Efésios? Tem uns 8 itens que eu contei ali positivos e um só negativo. Perder o primeiro amor. Então, irmão, depois de tudo, se nós não vigiarmos, a gente se enquadra lá. Isso dá primazia. Primeiro amor é o que dá o primeiro lugar, dá o principal, o melhor para o Senhor. É o meu melhor amor, é o meu melhor tempo, é o meu melhor vigor. Né? Por exemplo, os jovens, né, estão dando o melhor, cedo para o Senhor, tudo isso inclui. Então, assim, o nosso tempo, né, eu creio que não é à toa o fato de celebrarmos pela manhã essa festa, né? Senhor Jesus. Então, eu sempre falo isso aqui, quando eu falo da mesa do Senhor. Então, aqui, a gente fala assim, morte e ressurreição. Porque todas as coisas negativas que o Senhor fez para anular tudo que é negativo em nós, foi consumado com a morte. Tudo que ele passou de negativo, todo o sofrimento, as restrições, o Senhor teve uma vida inteira de restrição, não foi, irmão? Desde o início. Já para nascer, né, irmã Lúcia? Já o nascimento não teve um lugar especial para ele nascer, não teve uma clínica, não teve um berço muito bonito pronto depois. Nada, enxoval nenhum, foi jogado lá. Então, tudo com restrição, e a vida inteirinha, até o fim, até morrer. A morte foi uma morte terrível, não é, irmã Lourdes? Morte, a Bíblia quando fala da morte, morte e morte de cruz. Então, ali na cruz, consumou tudo que é negativo. Mas começando lá na manjedoura. Foi um processo, todinho fechou ali. E as coisas positivas que ele veio trazer, que é a vida, que é Deus para nós, a comunhão, essa mistura que ele fala aqui, eu em vós, vós em mim, vós em mim, eu em vós, eu no Pai. Aí fala dessa mescla que hoje é a nossa realidade com o Senhor, com Deus triuno. Se consumou o positivo na ressurreição. Porque na morte terminou o que é negativo, quando ressurgiu, saiu tudo que é positivo. A nova vida em nós, o novo viver, através do viver da igreja, viver normal, que a gente tem de comunhão, as reuniões da igreja, a saída para pregar o evangelho, a saída para apacentar e pastorear, ir para as cidades. Na verdade, o corpo se movimentar, que o Senhor também nos ajudou recentemente, né? E a pregação do evangelho não é uma obra, tem a entidade igreja aqui e a outra entidade obra ali separada.
com uma administração para lá e outra para cá. Não, o corpo se movimenta em busca do seu próprio crescimento. E é tudo muito simples, né? Senhor Jesus. E lá em Atos 13, 33, né? Não vou abrir, não vou ler aqui, mas está lá. Lá o apóstolo faz, Lucas no caso, faz menção do Salmo 2, dizendo assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas o Senhor não foi gerado, não foi lá na manjedoura, mais de 2000 anos. Ele não era filho de Deus. E lá em Atos, tu és meu filho hoje. Esse hoje se referindo ao que dia? Eu pergunto novamente. Hoje, que dia? O dia da ressurreição. Tu és meu filho hoje, te gerei. Então, em ressurreição, ele nasceu de novo. Senhor Jesus. Então, nasceu como o filho primogênito. E nós, ao nos reunir para celebrar a ceia do Senhor, nós não estamos desprezando nada. Está tudo incluído. Está incluído o nascimento do Senhor lá na manjedoura como o filho, único filho de Deus. Todo o viver humano dele, até a sua exaltação e a subida em glória e a volta em ressurreição para entrar em nós. Se cumprindo o que o Senhor disse em João 14. Ele habita convosco, era ele mesmo, esse ele, muito embora ele estivesse falando na terceira pessoa, mas se referindo a ele. Porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Que era exatamente nesse dia, o dia da ressurreição. Então, é algo, irmão, que nós, se nós conseguirmos ver, se nós não virmos o que está aqui por trás, oculto, nós vamos fazer, não vamos, claro, ter a tolice de chegar àquele extremo que aquele líder religioso que eu citei aqui fez. É que eu não vou citar nome, porque graças ao Senhor, a não ser que, que uma hora eu esqueça, mas diante do Senhor eu tenho um propósito de aqui na frente não citar só o nome de Jesus. O nome é só o nome do Senhor. O nome é acima de todo nome. Exaltado seja o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso ajuda a sarar muitas feridas de pressões recebidas para exaltar outros nomes. O Senhor, quando eu falo só o nome dele aqui, algumas feridas são saradas, curadas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas se nós não conseguirmos ver o que está por trás oculto, invisível, e tocar com os olhos da fé e pelo Espírito, vai ser um ritual, como aquele homem viu a transformação da água em vinho. Ele viu só um ritual ali. Ah, não trouxe benefício para ninguém. Ninguém foi salvo, ninguém, nenhum coxo andou, nenhum cego viu. Né? Senhor Jesus. Por quê? Por causa da cegueira dele. Mas o Senhor é tremendo, né? É maravilhoso. Então, o que cabe a nós é sempre valorizar e vigiar cada um de nós para não perder o primeiro amor. Nós já passamos por tudo que passamos, agora temos que exercitar o amor pelo Senhor para dar primazia para o Senhor. Isso começando pela minha pessoa. Aquele princípio não esqueço nunca. E não esqueçam também. Ó, os ouvidos mais perto daqui são esses aqui. Amém? Então vamos parar um minutinho e refletir sobre esse momento, sobre o que nós lemos aqui e o que falamos. E diante do Senhor, que o Senhor sempre arda dentro de nosso coração, esse amor por Ele, que é o que mais Ele quer. Se depois de tudo que a gente enfrenta, a gente deixar se apagar esse primeiro amor, aí o Senhor vem e vai dizer assim, nadou e morreu na praia. Que não seja esse o nosso caso, nenhum de nós. Senhor Jesus, amém.
nosso espírito. Sim. Hoje pertencemos a Ti. Somos do corpo de Cristo. Amém. Ó Senhor, muito obrigado. O Senhor tem nos ajudado. Cada dia, a cada momento, o Seu Espírito nos faz lembrar de todas as coisas. Senhor Jesus, lembrar do Teu nome, lembrar da Tua palavra, lembrar do Teu sacrifício ali na cruz, por cada um de nós. Senhor Jesus, ali no jardim de Getsemane, onde o Senhor suou sangue e água. Senhor Jesus, o Senhor teve grande tristeza. O Senhor entrou num estado de total tristeza, Senhor. Ó Senhor Jesus, por tudo que viria a acontecer, porque o Senhor ia carregar todos os pecados da humanidade em cima do Senhor. Mas o seu coração sabia que a maior tristeza seria o Pai te abandonar ali na cruz. Ó Senhor Jesus, mas o fruto do Senhor, ó Senhor, depois apareceu. O teu corpo, através do teu penoso trabalhar, surgiu a igreja, aquela que há de colaborar contigo, ser uma contigo, ó, e apressar a tua volta. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Temos aqui um coração de gratidão a Ti, porque o Senhor nos incluiu no Seu plano eterno. Senhor Jesus, devemos desfrutar dessa mesa com total alegria, satisfação. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais esse ajuntamento. O Senhor nos reuniu em Teu nome, ó Senhor Jesus, para anunciar a Tua morte e a Tua ressurreição. Senhor, muito obrigado. Tão grande esse privilégio estarmos aqui reunidos, ó Senhor Jesus, para participar desta festa, esta festa gloriosa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, que nós reunimos diante desses dois símbolos. Ó Senhor, resultado do Teu penoso trabalho, fruto do Teu penoso trabalho, e que agradou o coração de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós, os Teus filhos, a igreja, somos resultado desta obra, esta obra redentora. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado por tão grande preço o Senhor pagou por cada um de nós. O Senhor não, ó Senhor Jesus, o Senhor não teve escolha, somente de ir à cruz, por cada um. Ó Senhor, mas diante deste processo, o Senhor primeiramente precisou nascer. Ó Senhor Jesus, numa manjedoura, um local desprezível. Ó Senhor Jesus, que desde aquele momento já foi perseguido. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor foi preservado, o Senhor cresceu, tornou-se homem, ó Senhor, sem pecado algum, mas chegou o momento da cruz, da morte que era necessária, esse preço tão alto, que o Senhor mesmo escolheu, para gerar a Tua igreja. Ó Senhor, muito obrigado, por este momento, ó Senhor Jesus, de estarmos aqui, desfrutando desta obra, porque o Espírito hoje habita em nós. Ó Senhor Jesus, que resultado desta tão grande obra, Senhor Jesus, por isso nesta manhã, Senhor, é uma manhã de alegria, uma manhã de desfrute. Ó Senhor Jesus, queremos comer e beber do Senhor. Ó Senhor Jesus, nos encher da Tua pessoa, para sermos fortalecidos. Senhor, muito obrigado. Te agrada de nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, desfruta de cada um de nós, nesta manhã. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.